Fala, gente, seja muito bem-vindo ao Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia, o programa que leva o melhor do esporte para você aqui no Maranhão. E vamos saber o que é destaque no programa de hoje. Com gol de Igor Baggio, IAP vence Maranhão e é campeão inédito do estadual. Em meio à pressão e ameaças, Arthur Cabral renuncia à presidência do Motoclube. Fábio Cadastro e João Afro retomam parceria no 39º Rally Serapió. E quarto Fórum Estadual de Gestores do Esporte reúne representantes dos 217 municípios maranhenses. Tudo isso no Dentro da Área, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia. A gente começa sempre o programa, né, chamando meu querido amigo Gregório Dantas. Greg, seja bem-vindo ao Dentro da Área. E aí, Dani, belezinha? Tudo tranquilo, tudo certo? Tudo tranquilo, tudo bem, graças a Deus. Com o Campeonato Maranhense finalizado, né? Já os detalhes. Acabou bem, organizado, como há muito tempo. Rápido. Como muito tempo a gente não via, né? O Maranhão teve o primeiro campeão estadual de 2026. Um fato, Dani, que é até chama a atenção, porque no ano passado a gente acabou o campeonato no mês de junho, no São João. Em junho. E esse ano a gente acaba ainda no primeiro dia de março, praticamente em fevereiro ainda, né? Sim. Então, parabéns aí pela organização do campeonato estadual, né? Não teve WO, não teve um trabalho de dizer que não teve jogo porque choveu demais, por causa de ambulância. Nada, foi tudo organizado, deu tudo certo. E já os detalhes aqui no Dentro da Área. Porque a gente vai começar o programa levantando poeira. Vamos falar de rally. A parceria entre Fábio Cadastro e João Afro foi retomada no 39º Rally do Serapió. João Carvalho conversou com o Fábio Cadastro e traz os detalhes agora no Dentro da Área. Troféus não faltam nesta prateleira. Títulos conquistados em todos os cantos do Brasil, nas mais variadas categorias do automobilismo. Todos estes troféus que você acaba de ver estão na galeria do Fábio Cadastro, que está aqui ao meu lado, justamente um dos grandes nomes do automobilismo dentro do estado do Maranhão e que há 3 décadas defende o estado em todas as competições que envolvem rally dentro do Brasil, é isso? É isso, eu tenho 30 anos que eu corri o Serapió, Piauí-Será, que era uma corrida que sai do Piauí, vai para o Ceará, é Piauí-Será. Corre do Ceará para o Piauí, é Serapió. Então começou ali no rally de regularidade. E falando e apresentando o Maranhão, que tem bons pilotos de rally, foi a primeira vez. E aí, em seguida, eu comecei a participar do Rally dos Sertões, que foi em 2012. A minha primeira participação, por incrível que pareça, de caminhão. E fiz todas as modalidades nos Sertões, no Rally dos Sertões. Carro, moto, quadriciclo, TV e caminhão. Todas essas categorias, eu sou o único piloto dos Sertões e do Brasil que já fez todas essas modalidades. Isso tudo representando o Maranhão sempre. Coincidiu de a primeira vez que participou dos Sertões, está formando dupla com o João Afro. O João Afro começou a correr regularidade comigo, isso em 2011. E a gente foi campeão maranhense primeiro e fomos disputar um troféu, na realidade, a Copa Troller. Foi daí que surgiu mesmo a vontade de correr junto, ele como navegador e eu como piloto, no rally de regularidade. E logo depois eu convidei ele a correr os Sertões. Como eu sabia que ele era um cara muito estudioso, sabia navegar bem, e mesmo sendo iniciante, perguntei se ele queria correr, ele disse que topava, e aí a gente foi correr logo na categoria mais pesada que tinha, que era dos caminhões. E, graças a Deus, conseguimos um 4º lugar. Agora, as dificuldades, porque para cada uma dessas modalidades tem uma dificuldade diferente, como é que é? Para mim, todo mundo pergunta qual é a modalidade que eu mais gosto. Eu realmente digo que é a moto. Eu comecei com moto e moto me dá um prazer muito maior. Aí João até brinca, mas eu vou na tua garupa navegando, se tu for de moto.
E aí eu digo o seguinte, que moto é mais perigoso. Quanto mais idade a gente tem, por exemplo, eu estou entrando nos 60 esse ano. Vou participar da minha 14ª edição dos Sertões com 60 anos, mostrando que mesmo agora da melhor idade, a gente está com a mesma garra dos nossos 20 anos. Talvez muda um pouco, a barriga cresce, fica mais difícil se abaixar, mas ainda a gente consegue competir bem. E assim, o amor de vestir a camisa do Maranhão e tentar sempre um pódio. A gente não entra, eu não entro para brincar, eu entro para tentar ser o máximo possível. E as modalidades de caminhão, moto, quadriciclo, depende muito da nossa vontade e da nossa garra. A gente entrar, saber que a gente quer fazer um bom papel, representar bem o Maranhão, isso já é o que vale a pena. Os anos de experiência e a disposição para tantas competições fazem de Fábio Cadasso uma lenda dentro do esporte. É o Highlander do Rally dos Sertões. Muito bem, João Carvalho conversando com o Fábio Cadasso, é uma parceria de muitos títulos. Sim. Parceria de sucesso no Rally, Greg. Verdade, Fábio Cadasso e João Afro, né, eles dispensam comentários, Dani, né? São dois atletas de altíssimo nível, já representaram o Maranhão no Rally dos Sertões, teve até disputas no Dakar, né? Antigo Paris-Dakar, agora só Rally de Dakar. E agora no mês de janeiro, final do mês de janeiro, que tradicionalmente acontece o Ceará-Piauí, quando é do Ceará-Piauí. Do Piauí para o Ceará é o pior Ceará. Então a gente fica muito feliz, né, com a volta da dupla, que completaram 15 anos. Teve um período de afastamento entre os dois, cada um fez carreira solo, né? E agora eles voltam a ser uma dupla tão vencedora e trazer títulos importantes para o estado do Maranhão. O Fábio Cadasso, né, Greg, que é o Highlander dos Rally, já competiu em todas as modalidades, o TV, moto, caminhão, tudo. Então, sucesso para a dupla Fábio Cadasso e João Afro. Agora a gente muda de assunto, vamos falar do 4º Fórum Maranhense de Esporte, aconteceu inclusive aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão, onde reuniu gestores, coordenadores de todos os 217 municípios maranhenses. Acompanhe na reportagem de Larissa Madeira. O esporte que transforma vidas começa na base. Foi com esse propósito que gestores e representantes de municípios maranhenses se reuniram em São Luís para o 4º Fórum Estadual de Gestores do Esporte. O encontro foi sediado no auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa do Maranhão. 2 dias de diálogo, aprendizado e construção coletiva para fortalecer o esporte em todo o estado. Nesta edição, o Fórum trouxe como tema a nova Lei Geral do Esporte e os reflexos na gestão municipal. Um diálogo importante entre os gestores para fortalecer as práticas esportivas, tratando o esporte além do lazer, mas também como um instrumento de inclusão social. Estamos na 4ª edição do Fórum Estadual de Esporte dentro do estado do Maranhão. Nosso objetivo principal é melhorar a capacitação dos nossos gestores municipais, dos nossos coordenadores, das nossas federações, dos nossos professores e técnicos, trabalhar com políticas públicas, mostrar para eles entender que existe recursos de capacitação municipal, estadual, federal, através do Ministério do Esporte. Nós estamos hoje com o pessoal da CBDE, que é a Confederação Brasileira do Esporte Escolar, nós trouxemos palestrantes do Comitê Olímpico do Brasil, estamos com o pessoal do Comitê Paralímpico do Brasil. Então, assim, várias temáticas, várias diretrizes para que, de fato, a gente possa melhorar a capacitação dos nossos profissionais que trabalham hoje diretamente com o esporte do Maranhão em todas as esferas. Durante o fórum também foram avaliados os Jogos Escolares Maranhenses de 2025, além da apresentação do regulamento, cronograma e lançamento oficial da edição de 2026, que este ano começa em julho com a etapa regional e agosto a fase final. Além da teoria, a troca de experiências ajudou a alinhar estratégias para fortalecer a rede estadual e garantir que o esporte chegue cada vez mais longe. 4º Fórum de Gestores do Esporte do Estado do Maranhão, que é um momento para a gente conversar, debater sobre as políticas públicas, para fortalecer também o esporte do nosso município, encontro de gestores, secretários de esporte, trazer as novidades, né? Buscar aqui as novidades e levar para os nossos municípios, conhecendo também sobre a nova lei do esporte, conhecendo sobre a lei de incentivo ao esporte, tentando entender como é a capacitação para que a gente possa levar não só o esporte, o lazer, mas também a parte social.
Muito bem, quarto fórum de esporte que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa. Greg, é um ponto importante, né, para o esporte maranhense reunir esses gestores, coordenadores de todos os municípios maranhenses. É verdade, né? É um evento grandioso, inclusive, que aconteceu na Assembleia Legislativa do Maranhão na semana passada. Nós tivemos aí dias, né, bem proveitosos aqui na Assembleia. O evento aconteceu ali no auditório Fernando Falcão, que tem a maior capacidade aqui, né, de público, então muita gente presente. Como você pôde acompanhar na reportagem da nossa colega Larissa, né, representante dos 217 municípios, entre secretários, coordenadores de núcleos de esporte, então muito positivo. Temas abordados interessantes, como lei de incentivo ao esporte, lei do esporte também, né? Balanço dos Gêmeos. Balanço dos Gêmeos. Tivemos também programas e incentivos para o paradesporto. Então, muito bom, muito legal. Na semana passada, inclusive, o secretário de esporte esteve presente aqui no nosso complexo de comunicação, né? O Celcinho, né, Dani? Isso. E ele concedeu entrevista falando do momento, da importância deste evento, deste fórum, quarta edição, promovido pelo governo do Estado do Maranhão aqui na Assembleia Legislativa. É isso. Agora a gente vai para um breve intervalo. Depois do intervalo, a gente vai falar de futebol. Vamos falar de campeonato maranhense. O IAP venceu o Maranhão Atlético Clube e conseguiu o título inédito do estadual. Daqui a pouco os detalhes depois do intervalo. Segura aí, já a gente volta. De volta com Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia. Muito obrigada pela sua audiência. Agora a gente vai falar de campeonato maranhense. No Nilzinho Santos, o IAP venceu no último domingo a equipe do Maranhão Atlético Clube e conseguiu o título inédito do estadual. Acompanhe na reportagem. Antes do apito inicial, teve time que já entrou em campo fazendo golaço fora das 4 linhas. Foi jogo de consciência, de atitude e de respeito. Na arquibancada e no gramado, a mensagem foi clara: cartão vermelho para o racismo e feminicídio zero. A gente teve episódios bem recentes de violência contra a mulher, de racismo e de violência no futebol. A gente precisa de paz. A gente sabe que no período em que se tem grandes jogos, existe um aumento de 25% do número de casos de violência contra a mulher. A gente sabe que a maioria absoluta dos jogadores de futebol do nosso país são negros, mas ainda assim o racismo está dentro de campo. E a gente sabe que existe uma potencialização de formas de violência na nossa sociedade e a gente precisa combater dentro e fora de campo. É por isso que a gente se uniu a inúmeras instituições para que a gente se posicionasse dizendo que a gente não aceita mais esse tipo de violência. A final do Campeonato Maranhense também foi marcado pela presença de autoridades que vieram fortalecer o esporte e apoiar o futebol local. O esporte, ele tem que ser cada vez mais divulgado, tem que ser estimulado pelas crianças, pelos adolescentes. Esporte é cultura, esporte é vida, esporte é saúde. E nós estamos na Assembleia Legislativa, como deputado estadual, prontas para incentivar o esporte maranhense. Antes mesmo do apito final, a torcida já cantava como quem pressente a história sendo escrita. Desde o início, o canário da ilha foi para cima, pressionando, marcando alto, mostrando que queria mais do que jogar, queria vencer. Em cobrança de falta de Maico Oliveira, a bola viajou na medida. Baggio apareceu na primeira trave, desviou com categoria e estufou a rede. Foi o lance que abriu o caminho para um título inédito. O Maranhão agora tem um campeão para chamar de seu. Cara, sentimento de muita alegria, cara, de gratidão a Deus. Eu estava em outro clube, as coisas não estavam acontecendo tão bem para mim, cara. Eu orei e pedi a Deus uma oportunidade. E por incrível que pareça, no mesmo dia o professor Wallace me contactou. É um professor que eu já trabalhei, que tem a confiança dele. Eu não pensei 2 vezes em aceitar o convite dele. E isso mostra que quando a gente se prepara, cara, as coisas acontecem pra gente, cara. Graças a Deus eu fui feliz em ter alguns minutos ali e ser coroado com o gol do título. Fruto de muito trabalho, desacreditados, nós conseguimos chegar pouco a pouco, jogo a jogo. Houve dúvidas do lado de fora, mas dentro do nosso ambiente nunca houve. A gente sabia que ia chegar numa final, então hoje é só colher os frutos. Era um jogo difícil contra o Maranhão, uma equipe super qualificada, Série C de Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste.
mas sabíamos que tínhamos que ser firmes e concentrados até o fim. E numa bola parada, hoje define, e conseguimos ser uma equipe sólida a partida toda. Tá de parabéns todo mundo, tá de parabéns a diretoria, o staff, os jogadores. Agora é comemorar porque é um título inédito e fico feliz em fazer parte dela. O título, ele coroa todo um trabalho de um grupo, de um clube que vem se organizando e vem se planejando ao longo dos anos. E eu falei para os meninos que o comprometimento e a simplicidade ia fazer com que a gente chegasse a disputar o título. E graças a Deus a gente está construindo uma história, né, um legado. E é isso, agora a gente comemorar, desfrutar desse momento que foi muito difícil, foi muita entrega para a gente poder chegar nesse feito. O IAP passou sufoco pela classificatória e por pouco não venceu no mata-mata. Além disso, o time veio de uma eliminação pela Copa do Brasil. Mas foi aqui, no campo do estádio Nhozinho Santos, que veio a superação do time ludovicense. Como diz o ditado, futebol é uma caixinha de surpresas. E dessa vez, ela veio recheada de sonho realizado. O IAP não só garantiu lugar na elite maranhense, como levantou a taça do Campeonato Maranhense e ainda carimbou presença na Série D do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Aline Cantanhede trazendo os detalhes de toda a partida, né, do que aconteceu no Nhozinho Santos. Greg, entrou para a história o título do IAP, o primeiro na história de um clube que foi recém-criado, 2008 para cá. Verdade. O IAP entra no seleto hall, Dani. Eu estava fazendo as contas antes do programa, de 14 times campeões, né, do estado do Maranhão. É pouco, né? Muito pouco. A gente tem mais de 100 anos de história de campeonato maranhense e temos 14 times. Apenas 14 times. Apenas 14 times. Se eu não me engano, o IAP é o 15º, mas aí depois eu vou refazer minha pesquisa para certificar se chegou no 14 ou se é o 15º, né? O fato é o seguinte, Dani, o IAP tem um trabalho sensacional, um trabalho que é promovido já há alguns anos. É bom lembrar que começou de outra forma, né, com a ajuda, patrocínio do ex-vereador Pereirinha, né, aí se transforma no IAP, né, depois da venda do IAP, é bom lembrar isso. Sim, foi vendido. Teve a venda do IAP, o IAP foi vendido, e aí se torna hoje, que eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, o maior celeiro de atletas do Maranhão. O IAP funciona, gente, para revelação de atletas, trabalha com a base. Inclusive, neste momento, tem como técnico de suas categorias de base um camisa 10 craque diferenciado, que é o Eloy, né? Está em campo jogando, mas é o técnico das categorias de base do IAP. O trabalho do IAP é diferente do trabalho realizado por Sampaio, por Imperatriz, por exemplo, pelo Moto. O Maranhão até um pouco se assemelha, porque o Maranhão também tem essa questão de preservação e incentivo à prata da casa, os atletas da casa. Ou seja, futebol de base. Mostrando futebol de base e as pratas da casa mostrando que eles decidem campeonato e ganham títulos. A gente não tem dúvida disso. O Maranhão tem atletas nas mais diferentes modalidades espalhados pelo planeta Terra, ganhando muita coisa, sendo até melhores do mundo, né? Como é o caso da Raíssa Leal, como é o caso da Adriele, como é o caso da Tinha, por exemplo, só rapidamente aqui, né? Então, a gente tem muito potencial, o IAP viu isso, enxergou isso lá atrás e continua investindo nisso. O seu time formado, eu não vou nem dizer que era uma mescla entre juventude e experiência, porque não era. Era juventude com uma cereja no bolo ali, que era o Eloy, né? E pouquíssimos time outros. Titular 5 ao todo, 11 atletas do futebol de base. Exatamente. Então, gente, a gente tem que enaltecer um trabalho quando ele é bem feito. E o trabalho do IAP foi excelente, muito bem feito. É claro que é um time muito novo, então não tem um apelo popular ainda, não tem uma torcida de massa, como é o caso do Sampaio, do Moto, do Maranhão e do Imperatriz, né, que tem torcidas aí, sem sombra de dúvidas, enormes, gigantes aqui no estado do Maranhão. Mas, se a tendência for essa, se continuar assim, pode até gerar
um apelo popular e criar uma torcida orgânica, né? Até porque o IAP nos últimos anos está nesse cenário ali no rol dos melhores do Maranhão, né? A gente vai... O Kennedy, mais uma vez, deve ser eleito o melhor jogador do campeonato, assim como foi em 2025. Olha, estava até querendo separar o meu comentário a respeito desse jogo, desse confronto, muito em cima disso, Dani, do IAP, mas depois propriamente do jogo. Por exemplo, o IAP, gente, falando em campanha, foi o melhor time do Maranhão. O IAP terminou na terceira colocação, na fase regular, né? na fase de grupo, na fase classificatória, fase de grupo ali, onde todos jogaram contra todos, terminou na terceira colocação, só que ganhou 2 vezes do Moto, empatou com o MAC e ganhou do MAC. E com isso, ultrapassou o Maranhão Atlético Clube na tabela de classificação. Então, o IAP é o melhor time do Maranhão em pontos ganhos, o que é muito representativo. Já tinha sido isso... 4 gols apenas. Isso. 4 gols apenas em 11 jogos. Na final, nenhum. Na final, nenhum. 4 gols em 11 jogos, então demonstrou uma consistência defensiva que eu já tinha falado aqui. Sim. Eu disse, olha, é muito difícil fazer gol na equipe do IAP. Muito difícil fazer gol na equipe do IAP, principalmente jogando em São Luís, né? Que a gente vê o time do Santa Catarina teve facilidade de jogar contra o IAP lá. Agora bota o time do Santa Catarina para jogar aqui. Eles não iam conseguir. Onde está sendo o amuleto do IAP. Não ia conseguir, gente. Isso eu posso garantir. Não ia ser muito difícil fazer gol contra a equipe do IAP aqui em São Luís. Então, melhor defesa do campeonato, time que mais pontuou no campeonato, título incontestável. Incontestável. Antes de falar propriamente da partida em si. Só lembrando, de quebra, gente, o IAP entrou para a história, né? E ganhou seu título de campeão maranhense. Não existia um campeão maranhense fora Maranhão, Moto, Imperatriz e Sampaio desde 2009. O JV Lideral. JV Lideral, extinto JV Lideral, né? Não existe mais. Ganhou esse título e agora o IAP conquista o título. Então, é histórico mesmo. O que o IAP fez é histórico, a gente tem que sempre lembrar. Queria até que o nosso editor Magão metesse aí o hino do IAP, né? Para a gente falar em cima da conquista do IAP, que é muito grande, a respeito de calendário, de conquistas para o ano. Já tinha garantido a Copa do Nordeste, já tinha garantido a Copa do Brasil, tudo para o ano que vem. Já tinha garantido pelo menos a vaga na Série D. E agora ganhou o título. Então, garantiu um calendário extenso, muito legal e positivo para o ano que vem. Isto é o que a gente tem a falar do IAP. E em relação a essa final, Greg, que é bom a gente pontuar, que tanto o Maranhão quanto o IAP foram os 2 times melhor em campo e também fora das 4 linhas. Questão da organização. Então, o Campeonato Maranhense acabou... Estando na final, né, as 2 equipes que melhor estiveram trabalhando dentro e fora de campo. Então, tanto o Maranhão quanto o IAP, o título estaria em boas mãos, mas a IAP fez um papel muito melhor. Bem interessante o que você falou, Dani. Finalmente, eu vou dizer assim, o trabalho está sendo coroado no estado do Maranhão. Porque, por exemplo, anos anteriores, o Sampaio foi campeão maranhense sem merecer nada. Inclusive, o IAP, ano passado, saiu para o Sampaio. Exatamente. Então, o trabalho foi coroado no estado do Maranhão. As 2 equipes que têm o melhor trabalho no estado do Maranhão hoje são o Maranhão Atlético Clube e IAP. E tem outra coisa também que eu gostaria de falar, a respeito do jogo, mas assim, en passant, o jogo é muito leal. O Maranhão jogou até o fim tentando fazer o gol de empate, mas sem apelar para a deslealdade, sem apelar para a violência. Foi bonito de se ver isso. Não teve aquele negócio, aquele clima de guerra. Não teve clima de guerra. Engraçado que nessa partida da final do Campeonato Maranhense teve o auxílio do VAR. Isso, teve VAR. Mas só que não foi preciso. Ainda bem. O VAR... Só a questão do gol mas não foi preciso. Quão polêmico foi o primeiro jogo. É porque assim, o VAR tá ali para não ser usado. Para não ser usado. Ele só é usado em questões que o olho humano não consegue detectar. Porque o primeiro jogo teve toda aquela briga do Maranhão Atlético Clube, foi pra rede social, emitiram nota e tudo. Pediram o VAR. Pediram o VAR e nesse jogo não teve nenhum problema sequer para poder dizer que o VAR foi utilizado para saber se foi ou se não foi, a não ser a questão do gol que é o certo. Exatamente. Então fica mais esse ponto positivo aqui para o MAC, para a torcida do MAC, que o trabalho é muito bem feito também, é bom a gente ressaltar isso, não é porque perdeu o título
que tem que jogar tudo fora, muito pelo contrário. Um tem que ganhar, né? Um tem que ganhar e o MAC fez um jogo equilibradíssimo, né? 2 partidas equilibradíssimas. Só uma coisa antes da gente passar para o jogo mesmo, Dani, é lembrar, gente, que, ao meu ver, foi o melhor público em São Luís. Na verdade, foi o melhor público em São Luís do Campeonato Maranhense. Oficialmente, 2.377 pessoas. Oficialmente, né? Em São Luís, porque em Imperatriz tivemos públicos melhor. Só que assim, não tinha isso. Não existe. Eu tava lá, Dani. Eu vi, cara. Eu vi, cara. Lá tinha assim, 1.200 cortesias. 1.200 cortesias, Mil e poucos pagantes. 1.000 e poucos pagantes. Quase o mesmo número ali. Sim. Foi quase o mesmo número. 2.000 e poucos? Deu 2, não é, cara. Ali, ó, aquele jogo ali, primeiro que não tinha lugar para parar carro mais. Tava completamente lotada. A olho nu, a gente percebia que não dava. As mediações ali da Vila Passos, completamente lotado. Entendeu? Tanto tinha do carro lado no Monte direito Castelo. quanto do lado esquerdo das cabines, cobertas das cabines, estava lotado. Dani, tinha carro no Monte Castelo parado. Monte Castelo, depois do viaduto. Tinha carro ali parado. E aí eles vêm trazer um antigo borderô de 2000 e pouco. Não, pelo amor de Deus. Aí não cola. É subestimar demais, né? É subestimar. O lado das cadeiras cobertas, das numeradas, estava lotado. Não, 100%. 100%. Até o lado que fica do lado também estava lotado. O lado da torcida do MAC, que estava do lado esquerdo das cabines, né? Tinha muita gente. Filas gigantescas para comprar ingresso. Tudo na frente tinha muita gente. O lado do IAP tinha menos. Ali, no mínimo tinha 5.000 pessoas. No mínimo. É uma loucura dizer isso aí. No mínimo o dobro do que foi dito é o que tinha ali. No mínimo, eu estou sendo bem legal, viu? Porque acho que tinha mais de 5.000. Se a gente for avaliar direito, é um estádio que tem capacidade para 12.000 pessoas, né, hoje. Não vou dizer que estava metade lotado, mas perto disso. Tava, então, perto da metade. Perto da metade lotado. Então, acho que foi um exagero. Esse número revelado. Exagero para baixo, né? Um exagero para baixo. Sobre o jogo, Dani. Sobre o jogo, importante. Maranhão Atlético Clube entrou no primeiro tempo morto em campo. Né? E a gente sabia, veio de uma viagem da Copa do Brasil. Cruel, veio lá de Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul. Pegou um ônibus de Ijuí para Chapecó. Lá de Chapecó pegou um avião, 4 horas de ônibus, rodou o Brasil para chegar aqui na madrugada de sexta passada, 2h40 da manhã. Aí tentou descansar, né, no sábado. Teve um treino no dia pronto ali no final do sábado. Domingo já entrou, aliás, no próprio sábado à noite em estado de concentração. E jogou no domingo, 4 horas da tarde. Estava pregado em campo o Maranhão Atlético Clube no primeiro tempo. O IAP poderia ter aberto o placar facilmente. O Miquel meteu uma bola na trave ali. Na verdade, o IAP, se terminasse o primeiro tempo 2-0, era tranquilo. Certo? No segundo tempo, o Marcinho fez suas mudanças, fez seus ajustes táticos, né? E algumas peças também, alterações. E o Maranhão voltou melhor, estava jogando muito melhor que o IAP no momento do gol. Isso é bom deixar registrado. O melhor momento do Maranhão foi quando o IAP fez o gol. A gente podia, rapaz, a qualquer hora aí o time do Maranhão vai fazer um gol. Não, aí o IAP cruzamento na área, gol, o Igor Baggio fez o gol da equipe do IAP, que garantiu o Igor Baggio contratação de agora, né? Recente, centroavante, contratado para fazer gol, fez o gol que fez história, né? O gol da história do Campeonato Maranhense, o gol da história do IAP, que dessa vez entra no hall. Ele está lá na história, naquela página do livro do Campeonato Maranhense, está lá o gol dele. Fez o gol do primeiro título do IAP, campeão estadual. Então, parabéns ao IAP, parabéns ao Igor Baggio, pelo título de campeão maranhense em 2026, Dani. E aí teve também a questão da gente ter que destacar que o IAP, gente, ele trabalha... a gente falava, né, do título do IAP, que inúmeros jogadores são da base, inclusive tiveram lá nas semifinais da Copa do Brasil Sub-20. Sim. Toda essa galera estava jogando para o profissional. Inclusive o presidente do IAP disse, por que não dá oportunidade? E aí muita gente reclamava, vai botar os meninos para jogar no profissional. E aí eles provaram. Provaram, campeões merecidamente. Prata da casa, a gente vê pelo lado do Maranhão Atlético Clube, tanto o técnico Marcinho Guerreiro também, que é prata da casa. Muita gente do Maranhão é daqui também. É daqui. Dos últimos anos a gente sabe que o Maranhão também vem montando times com as pratas da casa. E a gente sabe, né, que
O fruto daqui consegue fazer um time competitivo e aí está o exemplo tanto do Maranhão quanto do IAP mostrando aí. Mostraram como se faz, né? Como deve ser feito. Precisa ser grandioso, precisa trazer Guardiola, não precisa. Não, até porque não dá, né? Não dá. Mas vamos lá. Isso aí, Dani, vou levantar a bola para ti agora. Esfrega na cara de Sérgio Frota, esfrega na cara dos dirigentes lá do Imperatriz, esfrega na cara do Moto que tu não vai precisar contratar lá no Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, onde for. Aqui, os caras que estão aqui resolvem, não é, Dani Klein? Resolve sim, resolve muito bem. Inclusive, a gente já pode até sair dessa página do Campeonato Maranhense para falar da condição do Motoclube de São Luís. O ex-presidente, a gente pode dizer assim, Arthur Cabral, renunciou nos últimos dias à presidência do Motoclube. O vice-presidente, o Vitor Sardinha, já tinha pedido a renúncia, né, a carta renúncia para abandonar o clube. E aí o Motoclube, Greg, que devia estar pensando na Série D, montagem de equipe para a Série D, neste exato momento está pensando em como reformular. A equipe do Motoclube de São Luís está chegando a 2 meses com salários atrasados. O presidente Arthur Cabral, em sua carta renúncia, disse que o Moto, quando ele pegou o Moto, né, para gerir o Motoclube de São Luís, tinha muita dívida, tinha questão de logística. Ele fez um pacote que não conseguiu ter nem 4 meses à frente do comando do Motoclube. 3 meses e meio. Greg, se for num trabalho assim de experiência, ele não conseguia nem concluir. Estágio probatório, né? Não conseguia nem concluir. Reprovado. É o seguinte, Dani, vários pontos aqui chamam a atenção. Eu li a carta dele lá, a carta renúncia, né? Gigantesca, né? Mas tem pontos... Falou. Mas tem pontos aqui importantes. Olha o que ele disse aqui, viu, gente? O ex-presidente, né, o Arthur Cabral. Ele disse que ele garantiu a participação do Moto na Série D do Brasileiro de 2026 e 27, graças ao ranking nacional de clubes, né? Então ele não garantiu, o que garantiu foi a CBF, né? Tá bom. Categoria de base, ele firmou parceria de acordo de cooperação com o Atlético Paranaense Sub-15 e com a Prefeitura de Rosário Sub-20. Os meninos deixaram até de treinar quando ele assumiu. Tá aí, calma. Equilíbrio de custos. Ele fez uma implementação de política de responsabilidade financeira com limitação da folha salarial e foco no aumento das receitas de bilheteria. 2 meses atrasados. Dia 5 agora, o Moto completa 2 meses. É depois de amanhã, né? Hoje é... 2? Não, é quinta-feira. Daqui a 3 dias. Quinta-feira, né? Isso. Dia 5, quinta-feira, 2 meses. O Jair, inclusive, gravou um vídeo, o capitão do Moto, nas redes sociais, falando disso, que estava muito preocupado com a condição financeira e as famílias dos funcionários do Moto. Porque, veja bem, gente, é o seguinte, não é só o atleta, não é só quem está em campo. Os funcionários, roupeiro, cozinheira, porteiro, ninguém recebeu o salário no Moto há 2 meses. Trabalhador não está cobrando o além, cobra o mínimo. O direito, né? O mínimo, é o direito mínimo, que é receber seu salário em dia, certo? E isso não está acontecendo com o Moto. O Moto, neste período que o presidente Arthur Cabral assumiu, passou por uma coisa ridícula, que repercutiu no Brasil todo, que foi o jogador estar comendo creme crack, filmado, dizendo que está comendo creme crack, e não ter comida. A torcida do Moto fez vaquinha para comprar cesta básica e suplemento para os jogadores. Isso é um absurdo. Greg, isso nem na várzea acontece. Justamente. O básico para um time de futebol profissional e da grandeza que tem a camisa do Motoclube de São Luís é vergonhoso. Não é só vergonhoso, é um absurdo assim fora do normal. O presidente Cabral Marques, né? Arthur Cabral Marques, ele não sabia que ia pegar uma moto assim. Ele disse que quando pegou, teve a surpresa. 10 milhões em ações trabalhistas. 2 milhões em débitos tributários civis. E 200 mil devendo à FMF de taxa de jogo. Ou seja, uma dívida em algo em torno de 12 milhões e 200 mil. É isso, meu patrão.
Quando você vai assumir um time, isso é que dá, você herda isso. Não, isso é que dá aventurar de não viver do futebol e não saber a realidade que é o futebol maranhense. A gente estava falando em bastidores, Dani, eu conversando com alguns amigos também da imprensa, outros amigos também que gostam muito de futebol, falando justamente isso, que o Cabral Marques não entende bulhufas, para não falar um palavrão aqui, né? De jeito bulhufas nenhuma de futebol. Não entende do riscado, não sabe o que é dentro de campo, das quatro linhas, e principalmente, no caso dele, os bastidores. Que interfere. Que interfere. E a gente tem que parabenizar a equipe do Motoclube de São Luís, porque no momento que tinha aquele... Com tudo isso, o Moto ainda chegou ali numa semifinal de Campeonato Maranhense. Isso. O Moto que, inclusive, não iniciou a pré-temporada no tempo que todos os outros clubes acabaram iniciando. Foi o último a iniciar uma pré-temporada. O Motoclube de São Luís, que não sabia se jogaria uma Série D ou não, ficou na torcida pelo time gaúcho. Não sabia se ia ter técnico ou não, também não tem isso. Não sabia se teria técnico ou não. Moral da história, o Motoclube não sabia de nada, estava nadando, estava tirando no escuro sem saber. Conseguiu formar um time, teve o Jairo Nascimento, que é assim que atrasou o salário e disse, não quero, vou seguir minha vida. Fez o papel dele, veio o Fernando Tonê, e aí, em vez de organizar a casa, os jogadores fazendo a sua parte, e aí a diretoria do conselho, diretor mesmo do Motoclube, presidente, vice-presidente, bateu com as mãos tanto para os funcionários da casa quanto para os jogadores. É bom lembrar isso, né? Que antes do presidente, do Cabral Marques, o Vitor Sardinha também entregou a carta renúncia, acho que 2 dias antes. Isso. Né? 2 dias antes. Então o Moto está completamente à deriva. Está sob o conselho deliberativo. E isso, está tendo uma organização lá para ver quem vai gerir o Moto aí nesse período. Eu tenho algumas informações de bastidores que dão conta que não tem como reapresentar. Não tem como reapresentar agora, que era para ser hoje, né? Segunda-feira, dia 2. A intertemporada. Que é o certo, né? Porque a Série D começa ali... Agora, começo de abril, 4 ou 5 de abril. No dia, sábado de Aleluia e domingo de Páscoa. Isso. É ali. Então, tu tem um mês ali de preparação. Não vai ter, até porque os jogadores não receberam... Jogadores não. Todos os funcionários não receberam dinheiro, não receberam o seu devido pagamento. Chegando no segundo mês. Se chegar no dia 5 e não receberem, aí complica ainda mais, porque com 3 meses, só para deixar registrado, gente, qualquer jogador pode pedir unilateralmente quebra de contrato. 3 meses é quebra de contrato. Pede e sai, não tem, justiça já tem isso como ponto pacífico, é determinado. 3 meses sai, aí o Moto não vai ter elenco. Aliás, não tem elenco hoje, porque ainda não montou e pode não ter elenco para a Série D. Lembrando, gente, o que eu soube aqui de bastidores é que o Moto ia tentar acelerar, juntar todo mundo, a vaquinha lá dos conselheiros, para pagar esses salários para eles se apresentarem dia 12. 12, ou seja, é uma intertemporada menor, né? 12 já é uma intertemporada menor do que começando do dia 2, que era para ser hoje, né? Aí perde 10 dias já, perde 10 dias. E agora o mais importante, o Moto tem que se classificar para a segunda fase. Para poder garantir calendário em 2027. Exato. Se o Moto não se classificar, como o Moto terminou na 4ª colocação, né? Não consegue nem herdar. Pois é. Porque o Sampaio ficou com a Copa do Brasil, que terminou em 3º, não é isso, Dani? Isso. Então, o Moto precisa ali, de alguma forma, herdar o campeonato de 2027. Passar da primeira fase. Isso, passar da primeira fase. Tem uma conta que a gente faz aí, Dani, também porque, por exemplo, os times do Maranhão têm hoje 4 times na Série D, né? IAP, Imperatriz, Moto e Sampaio. Isso. Se por acaso nenhum subir e o Maranhão cair, que a gente não quer, que não vai acontecer. Essa vaga aí não pode, fica fora, se o Moto não subir, o Moto não tem essa vaga. Não tem. Pois é. Entendeu? Então, a importância do Moto conseguir um bom direcionamento na Série D. Pelo menos a classificação para a segunda fase. Faz toda a diferença. Garante o calendário de 27. Verdade. É isso. E assim a gente vai finalizando o programa. Tudo bem. Quem quiser assistir novamente o Dentro da Área, onde e horário? Pois é, o telespectador pode acompanhar nosso programa através dos nossos canais de interação. Tem o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. Nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo da sua tela. Lembrando que esse programa tem reprise toda terça-feira às 7h30 da manhã e também às 2h da tarde. O Dentro da Área,
ele está lá disponível, viu, Dani? Todas as matérias você pode comentar, curtir, compartilhar no YouTube, TV Assembleia Maranhão. É isso. A gente é multiplataforma. Completo. Greg, a gente se encontra no próximo programa. Se encontra, minha amiga. Gente, obrigada pela audiência e até lá. Tchau, até mais.